De um dos melhores armadores de todos os tempos a um jogador que ninguém quer por conta do seu contrato absurdo. Essa é a cena de Chris Paul, CP3, nessa off-season da NBA. E hoje eu e o Felipe Haguerrara, tudo bom, Felipe? Opa! A gente vai aqui tentar desvendar um pouco o que aconteceu com o Chris Paul, o que levou ele a ser um jogador tão persona não grata na maioria dos times da NBA. Um jogador que era All-Star, era tido como um futuro Hall of Famer, um dos melhores jogadores da NBA, sendo relegado a isso. Mas antes, o Felipe tem alguns recados pra você. Opa! Como sempre tenho. Se você ainda não é inscrito no canal, não apertou o botãozinho vermelho aí de subscribe ou inscreva-se, não sei em que linguagem você está usando seu Google Chrome aí. Você pode apertar ele, se inscrever no canal, aperta o sininho também para receber todas as notificações de vídeos novos e também comenta, deixa o seu like no vídeo e compartilhe com todos os seus amigos, porque isso é uma atitude pequena de vocês, mas que ajuda a gente a crescer e fazer bastante conteúdo foda. Façam isso que a gente vai agradecer demais. Bom, Felipe, CP3. CP3 que acho que há duas temporadas atrás a gente colocou como o melhor negócio da Free Agency indo pro Houston Rockets. Foi relegado a ir pro Oklahoma City Thunder apenas para bater salário com o Russ Westbrook. O que a gente pode pensar desse atual momento da carreira do CP3, hein, Felipe? Cara, a gente tem que... Você falou aí, era visto como um Hall of Famer. Eu acho que ele ainda é visto, na verdade. Sim. É lógico que o Chris Paul, nesse momento da carreira, ele não tem diversas condecorações que justificam alguns Hall of Famers. Mas ainda assim, ele tem uma importância histórica, ele foi relevante nos times que ele passou. Aí entra uma série, na verdade, de problemas que acarretaram esse momento. O primeiro, como você disse, foi o salário. O Chris Paul, quando ele tinha 32 ou 33 anos, 33. 33 anos, ele assinou um salário incrivelmente longo, contrato incrivelmente longo, com um salário incrivelmente alto. Hoje ele recebe, acho que, em torno dos 37 milhões de dólares por temporada. Essa próxima temporada, 38,5. 38,5 milhões. Por um jogador que, se eu não me engano, mal jogou a metade dos jogos da última temporada. Isso é uma coisa que é difícil de falar. Obviamente a gente tem um declínio físico nele, só que desde os tempos do Clippers dele, ele não... esse declínio físico dele não é uma coisa que influencia tanto, porque o jogo dele deixou de ser um jogo tão explosivo como era da época do New Orleans Hornets, que ele atacava a cesta doidadamente, ele dava uma tamas enterrada na maioria dos jogos. Ele era um protótipo de Allen Iverson no New Orleans Hornets. Mas o Chris Paul do final do New Orleans Hornets e o Chris Paul do Los Angeles Clippers era um jogador mais cerebral, mais passador, jogador extremamente eficiente ainda. Porque tinha jogo que ele dava 20 assistências e 0 turnovers. Aconteceu isso tudo quando ele estava no Clippers. E por isso o declínio físico dele não influencia tanto a excelência do jogo dele. Só que influencia ele estar em quadra ou não, né, Felipe? Influencia e, assim, você entende um cara como o Chris Paul, por mais que seja lesionado, mas se ele estiver saudável num momento crucial de um time, num playoff, por exemplo, ele vale um salário relativamente alto. O problema é o salário que ele ganha agora, que é um salário máximo, um salário de estrela da NBA, considerando que ele está hoje com 34 anos. O último ano de contrato, ele vai estar com 36 e ganhando 44 milhões, que ele tem uma player option. Não vale a pena, não vale a pena. Porque se você assina um cara desse porte, você consegue assinar mais 1,5 no máximo de níveis altíssimos. Você não consegue montar um time muito bom pra ponto do Chris Paul ser esse jogador decisivo da NBA hoje em dia. E tanto essa quanto como a gente está pensando na Free Agency de 2021, são FAs muito disputadas, em que tinham muitas estrelas disponíveis para os times. E o Chris Paul, ele tendo esse salário até basicamente a Free Agency de 2022,
coíbe qualquer time de poder ir atrás desses negócios. Com certeza. Até por isso ele ter caído no OKC, que estava despejando, procurando Lugares pra ir. dumps, né? Pegando contratos ruins mesmo. Esse basicamente era o único time que dava para ele ir sem ter um impacto grande na free agency da franquia. Sim. É até engraçado, né? Porque, pra recapitular também, falando desse salário, o Chris Paul teve esse salário porque ele foi, eu acho que ele ainda é presidente da Associação dos Jogadores, um dos caras que lutou muito para os jogadores poder ter um salário máximo como esse. Obviamente, quando ele poderia assinar esse contrato máximo, ele obviamente ia assinar o contrato. Valeu a pena pro Houston pegar esse contrato? De certa forma até valeu. Eles quase conseguiram vencer o Golden State Warriors. Se não fosse uma lesão do próprio Chris Paul no jogo 6, talvez o Houston Rockets tivesse saído com o título. Tamanho ou impacto que o Chris Paul ainda consegue ter dentro de quadra. Mas essa é a diferença. A gente não vai saber quanto tempo vai conseguir contar com ele. Então tem que ser um time que está muito pensando no win now, com estrelas envelhecidas, que até no vídeo que a gente sugere trocas para ele, a gente fala do próprio Miami Heat, que eu acho que é o melhor encaixe que ele teria nesse momento. E é o único time que a gente vê fazendo algum sentido para ele ir agora, né? Sim, é inclusive um dos poucos times que estaria interessado em ir atrás dele, porque numa NBA hoje de grandes duplas, eles precisariam de um outro jogador para completar a grande dupla com o Jimmy Butler. Agora, eu acho que até avançando um pouco na discussão do Chris Paul, mas tem também um aspecto que corrobora com o fato dele ter sido relegado, que esses últimos anos serviu muito para ferir a imagem dele como um líder. Exatamente. Tanto começando pelo próprio Los Angeles Clippers, que ele não conseguiu liderar o time do Clippers, que tinha um elenco muito bom para uma final de conferência, nem uma final de conferência, que dirá um título da NBA, que isso não chegou nem perto disso, mas esse time do Los Angeles Clippers era muito bom e não conseguiu liderar tão longe esse time. No próprio Houston Rockets, se o James Harden não estava em quadra, ele conseguia de vez em quando arrancar alguma vitória, mas não era um líder que a gente imaginava para ser a segunda força desse time. Isso, e algumas vezes até tendo um impacto negativo no vestiário, sabe? Sim. Culturalmente, dizem que o Chris Paul não é aquele cara que motiva o outro jogador a ser melhor. É aquele cara que é extremamente competitivo e cobra muito o cara pelas falhas. É aquele cara que quando vê o cara acertando, não elogia, mas quando vê o cara errando alguma coisa, massacra o cara. E a gente sabe que isso torna o ambiente completamente destrutivo a longo prazo. E isso, ainda mais numa NBA hoje, que qualquer coisa que acontece no vestiário acaba saindo pra mídia, acaba sendo exposta. Exatamente. E tudo mais. Um cara que falavam que era assim era o Michael Jordan, óbvio, numa dimensão completamente diferente, mas era numa época também que essas brigas não eram tão expostas. Exatamente. E quando você tem um cara como o Chris Paul hoje, que era para ser uma referência não só técnica, mas de experiência mesmo na liga, muitas vezes lidando com times mais jovens, porque querendo ou não, num Clippers, por exemplo, em que ele controlava um Blake Griffin mais jovem, um próprio DeAndre Jordan mais jovem, era para ele ser essa figura. E não deu certo. Eu acho que o que a gente tem que entender é que o Chris Paul, ele precisa ir para outro time. Ele tem muito mais qualidade do que para ficar nesse OKC em reconstrução. Eu acho que ambos as partes, tanto o OKC quanto o próprio Chris Paul, imaginam isso. Que bola ele tem para ser um dos melhores armadores da NBA, ainda mesmo com as limitações físicas que a idade traz, dele não conseguir jogar tantos jogos, o jogo dele fica praticamente intacto. O jogo dele não é tão afetado pela dimensão física da condição física dele. E eu acho que ele tem possibilidade de ajudar muitos times a irem mais longe, Felipe. Sim, dependendo até da própria estrela que joga do lado dele, ele tem características que pode beneficiar muito. O próprio Jimmy Butler é um desses caras. Exato. Bom, você que é fã do Chris Paul, você comenta aí o que você acha que pode ser da carreira dele daqui pra frente. Pra onde ele poderia ir? Você acha que ele deveria forçar um buyout pra tentar assinar por menos em outro time? Você acha que o OKC ia aceitar isso? Comenta aí pra gente saber.
Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e clicar no sininho para receber todas as notificações de vídeos novos do Buzzer Beater. Falou, galera, é nóis, tamo junto, valeu!